Olá galera, nós aqui uma vez juntos para mais uma aula, tá? Nessa aula de hoje a gente vai dar continuidade às rochas às rochas sedimentares que a gente começou na aula anterior e vamos fechar aqui o grupo das rochas do grupo de rochas sedimentares, né, com relação à origem, né? E depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas características, as características principais das rochas sedimentares. Beleza? Vamos lá para o nosso quadro. Bom, antes da gente falar da aula de hoje, eu acho importante a gente dar uma relembrada no que a gente já viu, né, de uma maneira geral. Tá? Então, só para ajudar vocês a pensar em como é que a gente faz mapa mental, tá? Então vamos lá, rochas sedimentares, aqui a gente fecha um quadradinho e vamos fazer tipo um caracol no sentido do ponteiro dos relógios, no sentido horário. Então a gente começa puxando, vou puxar uma setinha aqui, e aqui a gente começa falando sobre, né, como se origem, né, qual é a origem alguns mapas mentais ou conceituais, eles gostam de colocar, né, na setinha, eles colocam um verbo, né, que identifica a função. Então, qual é a origem das rochas sedimentares? Basicamente, a gente poderia dizer que as rochas sedimentares são resultantes da fragmentação de outras rochas, sejam elas ígneas, metamórficas, sedimentares, qualquer outro tipo de rocha, né? Essa fragmentação, mas também costumam formar-se rochas sedimentares a partir da precipitação de soluções hiperconcentradas, né? Soluções salinas ou qualquer tipo de solução aquosa que, num determinado momento, esse material começa a precipitar e aí formar um tipo de rocha. Temos também as biogênicas de origem biológica, né? De uma forma geral, né? Quando a gente fala sobre rochas sedimentares, a gente tem que pensar na importância das rochas sedimentares. Então, basicamente, a gente pode colocar dois produtos aqui que são importantes, né? Que é o petróleo e o carvão. E a gente poderia ainda colocar gás natural, né? Que são minerais fósseis, né? Não seriam metalóides, né? Mineraloides, quer dizer, que seriam originários de atividade orgânica, né? Petróleo seriam fósseis e carvão, micro-organismos fósseis, no caso de petróleo, e carvão de florestas, né? Florestas do passado, né? Quando se fala em rochas sedimentares, para a gente classificar, geralmente a gente usa parâmetros como tipo de textura das rochas sedimentares, tá? Então essa textura ela é definida pelo tamanho dos fragmentos que formam as rochas sedimentares. Então a gente tem desde tamanho do tipo cascalho, né, passando por material do tamanho areia, assim como tamanho silt e tamanho argila, tá? Depois a gente já falou do tamanho, mas acima de 2 milímetros, cascalho e seixos, né? Areia muito grossa, areia média, areia fina, areia muito fina, né? Todas elas também têm tamanho. O silt e a argila, que é menos de 0,002 milímetros, ou seja, muito pequeno, né? A forma do grão, né? O grau de arredondamento, por exemplo, né? E também com relação a sua seleção, né? A seleção a gente se refere basicamente ao tamanho dos grãos da rocha sedimentar. Se todos os grãos ou dos sedimentos forem praticamente do mesmo tamanho, a gente costuma dizer que é
uma areia bem selecionada. Quando você tem materiais de vários tamanhos, muito misturado, a gente fala que é uma areia mal selecionada. E isso vai dar origem, respectivamente, a arenitos bem selecionados e a argilitos bem selecionados, siltitos bem selecionados, ou seja, estaria na predominância de um determinado tamanho. Quando a gente fala também nas rochas sedimentares, a gente tem que pensar nos componentes das rochas sedimentares. Os componentes principais são o arcabouço, que é a partícula maior, né? A matriz, que corresponde à partícula menor, que fica dentro do arcabouço, né? A gente tem o cimento, que vai fazer a união, né, desses grãos, e a gente tem os poros, que seriam os espaços vazios. Então, os componentes básicos seriam esses. Então, você tem, né, os fragmentos maiores, que a gente chama de arcabouço, os fragmentos menores, que estão entre esses grãos, né, e você tem o cimento, que vai fazer com que esse material fique unido, formando uma rocha. E dentro desse cimento pode ter alguns espaços que ficaram vazios, que a gente chama de poros. Então, isso basicamente é o que a gente chama, são os componentes das rochas sedimentares. A gente falou que eles se originam a partir de fragmentação. Esse processo todo de fragmentação, ele começa com o intemperismo, que corresponde à ação do tempo, né, sobre as rochas, está ligado ao clima, ao relevo da região. Esse intemperismo ele pode ser físico, quando ele quebra a rocha. Então, pode quebrar por variação de temperatura, pode quebrar por causa de congelamento de água ou cristalização de sais. Ele pode ser químico. O intemperismo químico são as diversas reações químicas que ocorrem com os minerais presentes na rocha. Então, a presença de água é sempre importante, né? Porque é a água que vai determinar os processos de reações químicas. Então, você vai ter, né, oxidação, você vai ter hidratação, hidrólise. Então, diversas reações químicas que podem ocorrer e decompor essa rocha. Então, a gente pode falar que o intemperismo físico, ele quebra a rocha, ele faz a desintegração física, e o químico, ele faz a decomposição química da rocha. Ainda tem também o temperismo biológico, que se dá em função da ação, por exemplo, das raízes, a ação de microfauna, de formiga, né? Tudo isso ajuda os próprios líquens e musgos que crescem em cima da pedra, da rocha, também atuam, né, de forma a produzir ácidos que vão decompor a rocha, assim como a ação das raízes vai atingir de forma a desintegrar as rochas, né? O processo de diagênese das rochas ígneas, tá? Das rochas sedimentares, o processo de diagênese corresponde a todas as transformações que ocorrem na rocha, né, que vão levar à sua litificação. Litificar é solidificar, né? É tornar rocha, lito. Então, vem de lito aqui, vem de tornar rocha, tornar consolidada. Tá? Então, nesse processo que envolve compactação, cimentação, você vai ter a diagênese. E, consequentemente, a gente chega na classificação. E para classificar as rochas ígneas, a gente, né, divide em 3 grandes grupos, né? As rochas sedimentares clásticas ou siliciclásticas, que são aquelas que são formadas diretamente dos fragmentos. Então, aqui, por exemplo, a gente tem, né, os ruditos, que seriam as rochas com os grãos maiores, né? Vem de rude, né? Grosseiro. Então, aqui você tem, por exemplo, os conglomerados, né, e as brechas. A diferença do conglomerado e da brecha é que o conglomerado os seixos são arredondados e nas brechas os grãos são angulosos, né? Depois a gente tem os ruditos, depois a gente tem
os arenitos. Então, são todas as rochas que são formadas de fragmentos do tamanho areia, né? Esses arenitos eles podem ser arenitos quartzosos, pode ser, né, arenitos ricos em quartzo, pode ser arenitos ricos em feldspato, que são os arcosianos ou arcósios, né? Você tem os arenitos feitos de fragmentos de rochas que têm granulometria muito pequena, são os líticos, e tem as grauwacas, que seriam arenitos com variação, né, granulométrica muito grande, muito mal selecionada, a gente poderia dizer. Depois dos clássicos, a gente teria, né, depois dos ruditos arenitos, a gente teria, por último, os lamitos, né, que a gente poderia classificar como lamitos, que são todos aqueles que são de silt ou argila. Então, os argilitos, os siltitos fariam parte desse grupo dos lamitos. Então, todos aqui têm a ver com o tamanho. Então, se você pegar aqui os ruditos, né, você tem material, né, que corresponde aos cascalhos, material mais grosseiro. Os arenitos, né, a areia, e os lamitos, a silt e argila. Então, basicamente é isso. Aí depois a gente tem mais duas classificações, que são as rochas sedimentares, que a gente poderia classificar como, vamos dizer, químicas, né? Rochas sedimentares que são formadas por precipitação química, no caso teria os carbonatos, e as biogênicas, que são aquelas que são formadas pela acumulação de fragmentos de seres vivos. Então, para começar, a gente, né, fez esse mapa mental para a gente lembrar o que a gente viu nas aulas anteriores. Né? Então, o nosso segundo grupo, né, os sedimentos e rochas carbonáticas. Então, aqui é o que eu chamei lá naquele mapa mental, as rochas sedimentares químicas, né? Então, são sedimentos e rochas carbonáticas. Geralmente é uma mistura de um carbonato, no caso a calcita e a aragonita, mais argilas, fragmentos de rocha, quartzo, feldspato e outros minerais. Dentre esses sedimentos e rochas carbonáticas, o grupo mais comum são os calcários, tá? Os calcários e rochas sedimentares carbonáticas detríticas, que são aquelas formadas de fragmentos carbonáticos, por exemplo, de conchas marinhas, né? Então aí você tem, né, esses nomes, né? Isso aqui é muito comum, quem vai trabalhar na área de petróleo, você vai ouvir falar muito desses nomes dessas rochas carbonáticas, né? Os mudstones, os wakestones, os packstones, os grainstones e os boundstones. Então, basicamente, por exemplo, quando você pensa no mudstone, que é o primeiro grupo lá, ele seria um calcário que tem predomínio, né, de matriz. Então você tem mais matriz do que grãos, do que arcabouço. Então, e essa matriz é predominantemente, né, uma matriz fina. Então você tem menos de 10%, né, você tem menos de 10% de arcabouço, né? Então aqui ele é suportado pela lama, né, vamos dizer assim, ele é suportado, ou seja, você vê que não tem fragmentos aqui, ou se tiver tem menos de 10%. Né? Quando você tem mais de 10% de fragmentos, de grãos, né, você tem os wakestones, então aí aparecem, né, os fragmentos aqui, tá? Mas aqui quem manda é a matriz, né? Quem manda é a matriz é maior do que, né, os grãos, do que o arcabouço. E quando você tem rochas que são suportadas pelo arcabouço, ou seja, tem mais arcabouço do que matriz, tem mais partículas grosseiras do que matriz fina. Então você tem aqui, quando você tem suportado por grãos, é o packstone, né? Quando suportado por grãos, né? E o grainstones também, quando suportado por material mais grosseiro, né? Então, a diferença dos dois aqui
é que no Packstone você tem partículas de argila, né, e silt. E aqui no Grainstone você não tem essa argila e esse silt. Tá? E o Boundstone, você tem um acamamento aqui, perceptível esse acamamento. Né? Então, foram produzidos por deposição, pode ter algum material de esqueletos de animais, né? de animais que eu falo de seres marinhos, né? De material bem pequeno, né? Muito fino. Tá? Então essa é a diferença desses fragmentos aí, são esses nomes aí, ou seja, quando é suportado pela matriz ou quando é suportado pelo arcabouço. Isso quer dizer o seguinte, quando você tem mais matriz do que arcabouço, né, você tem os mudstones e os wickstones. Quando você tem mais arcabouço do que matriz, você tem os packstones e os grainstones. Sedimentos e rochas sedimentares químicas orgânicas sem carbonatos. Então aqui você se refere ao grupo de rochas, né, que se formam por evaporação na água e precipitação. Então aqui você tem a evaporação, né, de lagos, né, e a posterior precipitação de material que está, né, concentrado nessa água, está dissolvido nessa água. Então você tem, por exemplo, os fosforitos, que seriam rochas que têm um teor de fósforo maior que 10%, isso aqui é importante para a indústria de fertilizantes, então a necessidade de busca de fertilizantes, né? E os evaporitos, que são aqueles resultantes de uma cristalização orgânica a partir de salmouras hiperconcentradas, com a evaporação posterior, evaporação da água, e você tem aí exemplos de alguns minerais, gipsita, anidrita e barita, que seriam minerais que são provenientes desse grupo aí de rochas sedimentares químicas orgânicas sem carbonatos. Então são chamados evaporitos. Outras rochas sedimentares aqui, então a gente teria os bifes, né? Banded Iron Formation, ou seja, formações ferríferas bandadas que têm uma origem química, né? Isso aqui está associado, né, à oxigenação dos mares no passado. Então você tinha lá, né, um tipo de ser vivo, né, chamados estromatólitos, e esses estromatólitos são considerados como os primeiros produtores de fotossíntese. Então a luz solar atingia, né, esses seres vivos, eles liberavam, né, oxigênio na água. Essa posterior injeção de oxigênio na água fazia com que o ferro dissolvido na água ele começasse a precipitar. E nesse processo de precipitação, né, formou as grandes formações ferríferas bandadas, como a gente tem na região do quadrilátero ferrífero, lá em Minas Gerais, na região de Ouro Preto e Mariana. Então aquele ferro todo disponível lá na forma dos itabiritos, né, os itabiritos que tem lá, e a hematita, né, o mineral é hematita, a rocha é o itabirito. Eles foram formados a partir desse processo de deposição, de precipitação do ferro, a partir do momento que ele começa a ser oxidado pelo oxigênio presente na água, resultante da fotossíntese dos estromatólitos. Tá? E algumas rochas silicosas não clásticas, por exemplo, os porcelanitos e os chertes, né? E você tem as ágatas, né? Que são formas de quartzo, né, hidratado, que produz cores bem legais também, as opalas, né, que são, né, utilizadas, muito procurada no passado, hoje talvez nem tanto, né. Sedimentos e rochas sedimentares ricas em matéria orgânica, e a gente tem aqui a série úmica, né, que formam o que a gente chama de carvão. Então, inicialmente você tem a matéria vegetal se transforma em turfa, e à medida que ela vai perdendo água e ganhando carbono, ela vai mudando de nome. Então, depois passa por lignito, depois vira carvão,
E por último o antracito. Então a gente poderia dizer que o antracito é quase que carbono puro, né? E aqui você tem o carbono mais bastante água. Então à medida que você tem o processo de compactação, você vai tendo a perda de água e a concentração de carbono. Então você pensa num pântano, né, há 300 milhões de anos, e a posterior recobertura, recobrimento, né, e fazendo com que essa lama, essas plantas mortas, elas vão se, né, acumulando no fundo desse mar, né, e aí posteriormente esse mar desaparece, as rochas vão estar acima e formando essas camadas de carvão. Esse carvão, então, proveniente da compactação dessa matéria orgânica na forma de turfa aqui. Aqui também mostrando a mesma coisa, acumulação de restos de plantas, folhas, raízes, caules e outros fragmentos vegetais, rápido soterramento e transformação dos restos orgânicos em um ambiente pobre de oxigênio, posteriormente formação de novas camadas superiores, transformação do lignito em carvão bituminoso e a formação do carvão com uma grande percentual de carbono, no caso aqui o antracito. Tá? Então, pessoal, só para fechar, né, esse conteúdo, então só lembrando que, né, nós começamos essa classificação e a dividimos em 3 grupos. As rochas sedimentares clásticas, que são aquelas provenientes de fragmentos, então ali a gente tem os ruditos, a gente tem os arenitos e os lamitos. Então aqui nessa parte, nesses 3, você tem fragmentos de outras rochas. As químicas, que se formam por precipitação de matéria orgânica, então aqui a gente tem os calcários, os dolomitos, né? E as orgânicas, né? No caso do carvão, né? No caso também de calcários, inclusive, que são resultantes de antigos como se diz, corais, né? Que formam corais, bancos de corais. Então, basicamente, tem esses três grupos das rochas sedimentares. Tá? Lembra quando a gente falou em rochas ígneas, que tinha 2 grupos, rochas vulcânicas, rochas plutônicas, e tinha a ver com a origem, né? No caso, as ígneas plutônicas ou como chamaríamos, né? Internas, né? Que se formam na parte interna da Terra, então seriam as intrusivas, e as rochas ígneas extrusivas ou vulcânicas. Então a gente viu 2 grupos. No caso das rochas sedimentares, nós dividimos em 3. As clásticas ou siliciclásticas, que são aquelas resultantes da destruição de outras rochas, que a gente subdivide em função do tamanho dos grãos. As rochas químicas, que são aquelas que se formam por precipitação química de alguma coisa, de elementos químicos que estejam presentes nessa água altamente concentrada, e aquelas que são, né, classificadas como orgânicas, porque teve, no seu processo de formação, seres vivos levaram à formação desse grupo. Tá? Então, basicamente, pessoal, essa é a apresentação desse grupo das rochas sedimentares. Então a gente viu lá na primeira etapa, a gente falou sobre o processo de intemperismo, que leva à formação principalmente das rochas sedimentares clásticas, mas não necessariamente só das clásticas, porque tem material que vai ficar dissolvido na água, vai precipitar posteriormente, né, em condições de hiperconcentração. Mas e na aula de hoje a gente fecha esse grupo, né, das rochas sedimentares, as químicas e as de origem biológica. Na próxima aula a gente continua falando ainda de rochas sedimentares para fechar essa parte, talvez não fechar tudo, mas a gente vai falar sobre os ambientes de sedimentação. Beleza? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.